Oi, turma, tudo bem, pessoal? Turma, eu tô gravando para vocês agora, tá? Em caráter complementar, o conteúdo desse nosso módulo 4, tá? Que se refere também a algumas funções polinomiais, em particular, né? Um caso em que vai envolver uma função de segundo grau, uma função quadrática, como a gente vai ver, tá? Inclusive dando continuidade, né? Às construções, né, de funções, como a gente tem visto, né, nos módulos anteriores, tá? No módulo anterior, no módulo 3, a gente acabou se deparando, né, com a construção de uma primeira função linear, né, que é uma função de primeiro grau, primeiro caso de função polinomial, né? E agora a gente vai estender o conceito de maneira que a gente possa construir outros formatos, em particular a função de segundo grau, né, para poder auxiliar vocês na compreensão dessa temática, né, facilitar o percurso de vocês, de maneira que vocês possam, né, construir os seus conceitos, né, em torno dessa nossa temática, tá bom? Tá? Quando a gente está lidando com as funções polinomiais, em particular com o caso de funções de segundo grau, vocês vão reparar que é uma função, né, que a gente acaba criando uma relação entre informações, né, que ela vai seguir um formato aparentemente, né, próximo da nossa função de primeiro grau, com algumas particularidades que vão caracterizar esse formato diferente na construção de uma função polinomial, né? E quando a gente está lidando, né, com essa função de segundo grau, ou seja, uma função chamada de segundo grau ou quadrática, vocês vão reparar que a gente vai estar lidando com um formato, uma maneira de se escrever, né, essa expressão, que ela segue basicamente esse formato, essa maneira de se escrever, e a gente acaba denominando como função de segundo grau porque a variável que a gente está trabalhando, né, a variável independente que a gente está utilizando, ela apresenta uma potência de grau 2. Né? Alternativamente ao que a gente estava conversando lá na nossa função linear, em que a gente tinha, por exemplo, a nossa variável de maior grau como sendo potência 1, né? Por isso que era chamada de primeiro grau. Quando a gente está lidando com uma função de segundo grau de forma geral, tá? Vocês percebem que a gente também apresenta, né, alguns coeficientes, tá? De maneira que vão auxiliar a gente, essas constantes, né? Que vão auxiliar a gente na construção, na elaboração ou interpretação, né? De uma função chamada função de segundo grau, tá? Na prática, quando a gente se depara com funções nesse formato, tá? Você vai reparar que o nosso a, que é o valor que acompanha a variável de maior grau, que seria x quadrado, por exemplo, tá? Ela não pode ser nula, porque se ela for nula, significa que se você colocasse zero no valor do seu a, ou seja, equivalendo a sua constante a, você teria uma função que seguiria mais ou menos esse formato. Quando você tem zero vezes qualquer coisa, te resulta em zero. Automaticamente você recairia, né, numa função de primeiro grau, aquele comportamento de uma função de primeiro grau. Por isso que o nosso a ele tem que ser sempre diferente de zero. Pode ser um valor positivo, pode ser um valor negativo, não tem problema, de acordo com como for apresentado ou como a gente vier a identificar ou construir a expressão, tá bom? Os valores de b e de c, na prática, eles vão ter algumas particularidades, tá? O B, só por curiosidade, e está fora do nosso propósito, tá? Ele vai indicar o achatamento que a sua curva vai ter quando a gente faz uma representação, por exemplo, gráfica, né? A gente vai ver isso mais para frente. E o nosso C, ele vai corresponder ao que a gente chama de intercepto, ou seja, aonde que essa curva, ela cruzaria, por exemplo, um eixo Y, né? Se você considerar um plano cartesiano, né? Então você vai perceber que ao a gente determinar essas três constantes, ou for apresentado essas três informações, a gente consegue determinar o comportamento de uma função que vai seguir, né, esse padrão, vai seguir esse formato, tá bom? Tá? Quando a gente está se deparando, né, assim como a gente conversou lá nas funções de primeiro grau, a gente pode estar lidando, pode estar vivenciando, pode estar se deparando no cotidiano, né, com uma série de formatos que tentam ser descritos, tentam utilizar esse comportamento para representar situações, né? Então a gente acabou até vendo, né, em momentos passados, né, expressões que a gente ainda não tinha condições de construir naquele momento, né, que seguem mais ou menos um formato, né, parabólico, um formato em que a gente consegue identificar uma curvatura, uma concavidade, né? E quando que a gente vem a utilizar? Uma série de situações acaba sendo útil essa maneira de representar
representar a relação entre informações, né? Uma delas é, por exemplo, quando você quer estudar custo ainda de produção, né? Você quer verificar, por exemplo, em quais momentos o seu nível de produção apresentaria um custo menor, de maneira que você viesse a programar a sua produção de acordo com a demanda, de acordo com o seu nível de estocagem e tudo mais, né? A gente pode se deparar também com outras situações, como por exemplo receita. Então você trabalha, por exemplo, com o levantamento de um certo produto para você fazer uma revenda. Você quer verificar qual seria a máxima receita que você poderia obter ao você oferecer um certo nível, uma certa quantidade de produtos para oferta, né? No mercado, por exemplo. Você vai perceber que dá para se utilizar esse formato, essa maneira de você representar a relação entre informações de uma série de formas. Por exemplo, quando você estiver lidando com escassez de produtos, né? Quando você estiver lidando, por exemplo, com a otimização, né? Então você quer encontrar em que momento você obteria o maior resultado possível para o que você está trabalhando, né? De acordo com o nível de vendas, qual a maior quantidade de funcionários disponível que eu posso apresentar ali, de acordo com um turno, por exemplo, para poder eu otimizar meu nível de vendas, por exemplo. Tem uma infinidade de situações em que a gente acaba utilizando, né? Esse comportamento que tenta descrever, tenta representar uma relação entre informações, tá bom? Então, o que acontece? Imagina uma situação só para ilustrar, né, o nosso comportamento, tá? Eu resolvi colocar uma expressão de maneira que a gente consiga ir levando e acompanhando no decorrer, né, dos nossos itens, das nossas unidades aqui, tá bom? Imagina uma situação simples, bem bobinha, tá? Imagina que, por exemplo, numa indústria, foi determinado que o lucro unitário, tá, na produção de um certo componente, um certo produto fabricado, ele seja dado por uma expressão, tá? E o que acontece? É informado para a gente que esse lucro unitário, ou seja, o lucro para cada unidade vendida, né, ele depende da quantidade de unidades que foram vendidas, foram produzidas para ser vendidas. E ele vai chamar de X essa quantidade, tá bom? Agora vem cá, se a gente quiser descobrir qual o lucro total que vai ser disponibilizado por essa indústria ao vender, ao dispor, ao oferecer uma quantidade de produtos, na prática, tá? Você percebe que se você pegar o lucro unitário e multiplicar pela quantidade de unidades vendidas, você vai obter o lucro total que essa empresa espera obter ao vender uma quantidade de produtos, X. Não é isso? Então, o que a gente faz? Se a gente pegasse e multiplicasse, né, o lucro unitário vezes a quantidade de unidades, a gente obteria o lucro total esperado por uma quantidade de produtos vendidos, por exemplo. Tá bom? Agora, imagina que você tenha, né, independente da sua fabricação, independente do quanto você espera vender e tudo mais, né, você tenha que contar, por exemplo, com o que eu chamo de um custo fixo. Ou seja, né, você vai perceber que independente de você estar solicitando uma quantidade de vendas, você tem ali um custo para manutenção da sua linha, você tem que manter os salários dos funcionários, você tem que manter as máquinas ali funcionando, né, ou manutenção das máquinas e tudo mais, tá? Vamos considerar que esse custo fixo, só para poder ilustrar, isso é levantado previamente, né? Vamos considerar que esse custo fixo seja de R$600. Vamos imaginar um cenário, só para poder ilustrar, tá bom? Se você quisesse identificar, por exemplo, uma expressão que daria para a gente, né? Qual seria o lucro que você esperaria obter ao você vender uma quantidade de produtos, por exemplo, né? Bastaria você pegar o seu lucro, né? E você pegar o quê? Você subtrair, né? Ou seja, pegar a sua receita e você subtrair o seu custo fixo. Ao você subtrair seu custo fixo, você obteria uma expressão, e essa expressão que você obteria aqui, tá? Poderia ser descrita como sendo uma função de segundo grau, por exemplo. Né? Ou seja, você percebe que na hora que você faz o produto, ou seja, você estaria distribuindo o seu produto aqui, você encontraria uma parcela da sua expressão e, além disso, você estaria subtraindo o seu custo fixo aqui. Tá? Ou seja, essa diferença é o que vai efetivamente sobrar no caixa da empresa, né? De acordo com a quantidade X de produtos que foram vendidos. Não é isso? Agora, se a gente quisesse rearranjar essa expressão de maneira que ela ficasse mais próxima, ela se assemelhasse, né, com aquele formato da expressão geral de uma função de segundo grau, que seria dado, como eu falei para vocês na tela anterior, como ax² mais bx mais c, a gente poderia simplesmente rearranjar essa expressão, ou seja, colocar o termo que envolve x² em primeiro, né, ou seja, esse monômio em primeiro lugar, e aí você coloca o que envolve a potência de primeiro grau, e aí você coloca simplesmente a constante, que no nosso caso é o próprio custo.
né? Então a gente obteria essa outra expressão aqui para poder representar esse comportamento, né? Então bastaria a gente fazer um rearranjo para que ficasse no formato, tá? Que seria identificado como uma função de segundo grau, por exemplo, tá? A partir desse momento, a gente teria condições, ao ter construído uma expressão, a gente teria condições de identificar quanto valeria, por exemplo, cada um dos coeficientes, cada uma das constantes para compor essa nossa expressão. Então você percebe claramente o quê? Que quando você tem aqui, né, uma constante que está acompanhando o nosso x², isso aqui a gente vai poder associar automaticamente com a letrinha A. Se você pegar aqui uma constante que está multiplicando o seu x, você vai poder associar automaticamente com a letrinha B. E se você pegar uma constante que não está acompanhando nenhuma variável, ou seja, seria a nossa parcela fixa, né, da nossa expressão, você poderia associar com outra variável automaticamente. Então, por tabela, a gente vai saber ou vai identificar que o nosso A vale menos meio nesse exemplo, o nosso B vale 50 e o nosso C vale menos 600, por exemplo. Essas são as constantes que vão determinar o formato dessa expressão para representar o lucro que essa empresa espera obter, né, efetivamente. Ou seja, um lucro líquido, vamos chamar assim, descontando o custo, né, se a gente for considerar nesse formato, tá? Agora vem cá. Para que a gente venha a entender, interpretar como funcionam, né, essas constantes e quais as finalidades e quando a gente vem a utilizar de forma efetiva, né, para a gente ter alguma interpretação positiva, a gente poder ser mais assertivo numa tomada de decisões, a gente tem que identificar o que representam cada uma dessas constantes, basicamente, né? Tá? Então, o caso em que a gente vai trabalhar, por exemplo, com a nossa letrinha C, que seria, por exemplo, a constante que não envolve, né, nenhuma variável envolvida ali, a gente vai dar um nome, a gente vai atribuir um nome de intercepto para ela, né? Ou seja, olha uma situação interessante. Quando a gente pega, por exemplo, tá? E a gente considerar, por exemplo, que o nosso x vale zero, ou seja, num certo momento eu não vendi nenhuma unidade, né, do meu produto ali na minha empresa, tá? O que você poderia fazer? Se você pegasse a expressão geral que a gente conseguiu determinar e no lugar do nosso x a gente chamasse de zero, por exemplo, a gente, ao fazer essa continha, a gente obteria, né, menos 600. O que significa isso? Significa, tá, que na prática, se você quiser identificar qual seria o lucro líquido que você obteria ao vender 0 unidades do seu produto, né, para a sua empresa, você obteria um prejuízo de R$ 600, por exemplo. Que eu estou considerando em reais só para ilustrar um cenário, né? No caso de uma indústria, seriam milhares ali e tudo mais, né? Só para a gente enxergar de uma forma mais prática, né, o que é o nosso contexto. Então você vai perceber o seguinte, que nesse caso, como deu um valor negativo, é como se a gente tivesse, tá, obtendo um prejuízo, ou seja, não obtive lucro ao vender 0 unidades. Porque eu já tinha um custo fixo embutido. Independente de eu estar vendendo ou não estar vendendo nenhum produto, eu tenho que arcar com aquela despesa, com aquele custo fixo, né? E graficamente, só para ilustrar, a gente vai ver posteriormente a construção, né? Se a gente viesse a representar essa expressão graficamente, vocês percebem que quando você tem aqui o seu x valendo zero, o seu y, ou seja, o nosso lucro líquido, vamos chamar assim, ele corresponderia a menos 600. Ou seja, ele cruza o nosso eixo y no valor menos 600. Isso significa que nesse momento, quando eu não fabriquei nenhuma unidade, não vendi nenhuma unidade, eu vou obter um prejuízo de 600, tá? Automaticamente. Tá bom? Tá? Vamos continuar, vamos compreendendo informações que podem ser úteis para a gente numa interpretação, tá? Outra informação que é super importante, é super relevante quando a gente está lidando com funções polinomiais, em particular no caso de funções de segundo grau, é o caso em que envolve curvatura. O que significa curvatura? Vocês vão perceber que se for dado para vocês, ou vocês construírem uma expressão de segundo grau, na hora que vocês fazem a representação gráfica dessa expressão, né, ou seja, você pegaria uma expressão e você atribuiria, por exemplo, uma tabela, de maneira que ao você considerar valores de x, substituindo na sua expressão, você obteria correspondências de valores em y, o f de x aqui, que é o y, né? Você percebe que você encontraria os chamados pares ordenados, como a gente já viu, inclusive, com as retas, né? Que seria a nossa primeira função polinomial que a gente conversou anteriormente. E ao você identificar esses pares ordenados, se você pegar o nosso eixo cartesiano somente para representação, né? Vocês percebem que ao vocês colocarem, né, os pares ordenados, que são os pontinhos correspondentes,
né? Vocês percebem que vocês vão tendo aqui o comportamento, né, de uma curva. E essa curva, né, ela vai apresentar para a gente uma particularidade, né? Você vai perceber que ela vai chegar num momento, que é a hora que você está representando valores, né, os pontinhos para você fazer a composição desse gráfico, você vai perceber que vai chegar num momento em que essa curva ela vai parar de subir, ou seja, os pontinhos estão parando de subir, eles vão parar e vão começar a descer. Tá? Então a gente pode considerar isso como sendo, né, uma mudança, né, de sentido. Essa mudança de sentido, a gente vai perceber que vai existir uma curvatura, ou seja, tem uma mudança de sentido, né? Estava subindo e depois começou a descer, ou o inverso, depende de como você está lendo. E isso vai implicar, inclusive, na questão da inflexão, né? Ou seja, mudança de sentido a partir de um certo momento, né? Então você vai perceber que existe esse comportamento quando você está fazendo uma representação. Quando a gente está lidando com uma função de segundo grau, como esse caso, vocês vão perceber que essa curva ela está subindo, para e começa a descer. Né? Agora, poderia existir um outro comportamento. Né? Poderia existir uma situação, por exemplo, em que você tivesse isso daqui. Né? Então você percebe o quê? Que vai depender de algumas características para a gente saber representar de forma adequada, né, como ficaria, né, o comportamento de uma expressão dada, por exemplo. Nesse caso em particular, né, vocês percebem que ela começa subindo, ela para e depois ela começa a descer. Então existe o quê? Uma mudança de sentido. Então existe uma curvatura. Você percebe que a inclinação que eu tenho aqui, ó, eu teria infinitas retas passando entre dois pontinhos, de maneira que eu estaria compondo essa estrutura. Tudo bem? Esse é o nome que a gente chama de curvatura, tá? Então existe uma inclinação que não é constante, tá bom? Tá? Entre cada pontinho dado. Vem cá, só para poder estender um pouquinho mais, tá? Na hora que a gente está fazendo a construção, determinação e identificação das informações que são necessárias ao vocês lidarem com uma expressão como essa, né, é importante a gente ter em mente, né, que informações que podem ser úteis, podem ser relevantes na hora da gente determinar, né, algumas características que vão auxiliar em alguma tomada de decisão. Uma característica que é fundamental é a questão das raízes, tá? Vocês vão perceber o seguinte: raízes, como a gente conversou anteriormente, em outros momentos, né? Na realidade, significa você tentar determinar quais são os valores de x de uma forma genérica, né? Que poderiam ser encontrados, poderiam ser determinados quando você atribui a sua imagem igual a zero. Você chama o seu y igual a zero, por exemplo. Né? Então, quando você pega e você chama, por exemplo, o seu y de zero, você vai tentar identificar quais são os valores de x que poderiam satisfazer essa igualdade. Entre outras palavras, né, quais são os valores que zerariam essa sua função. Né? Então você vai perceber o seguinte: naquele caso que a gente estava conversando, né, sobre a indústria, que tinha o lucro, né, das unidades vendidas, foi determinado, foi identificado para a gente conseguiu construir uma fórmula, uma expressão. E essa expressão segue uma função de segundo grau, como a gente conversou. Se você quisesse determinar quais são os valores de x que fazem com que essa função zere, entre outras palavras, né? Quais são os valores de x que eu teria que determinar de maneira que eu obtivesse um lucro nulo, no nosso caso, né? Porque o f de x, o y, seria o nosso lucro líquido, algo do tipo, né? A gente teria que tentar identificar quais são os valores que satisfazem essa condição. Ou seja, quais são os valores que eu teria que determinar para que isso acontecesse? E vocês vão perceber o seguinte: quando a gente está tentando determinar, né, o que eu vou chamar de raízes, e eu vou apresentar no próximo slide, a gente vai ter três condições possíveis no caso de uma função de segundo grau. Ou a gente pode ter uma situação em que você não tenha raízes reais, você pode ter a situação em que você tenha somente uma raiz real, ou você pode ter o contexto, a situação, dependendo do caso que você está estudando, em que você tenha duas raízes reais, por exemplo. Quando eu falo raízes reais, são raízes possíveis de serem calculadas no plano real, tá? Ou seja, entre os números reais. Nesse nosso caso em particular, que a gente está estudando esse comportamento dessa indústria, de vendas de produtos e tudo mais, se a gente viesse a representar graficamente, vocês percebem que ao você plotar, ao você desenhar aqueles pontinhos de maneira que você construísse esse comportamento, vocês percebem que essa expressão ela vai cruzar o seu eixo x em dois pontos diferentes. Ou seja, quando o meu y vale zero, eu vou obter dois valores de x que vão satisfazer essa condição quando eu chamo y igual a zero.
tá? Ou seja, quais são esses valores? É aí que a gente vai determinar, né? Agora a gente vai tentar utilizar alguma técnica, algum método para que a gente possa abordar esse problema para tentar achar as raízes dessa expressão. Nesse nosso caso em particular, vocês veem claramente que a gente tem duas raízes, ou seja, a expressão que você determinou, ela vai cruzar o eixo x em dois pontos distintos, por exemplo. Tá bom? Então, nesse caso, teriam duas raízes reais. Agora, como que a gente faria para determinar essas raízes de uma forma prática, de uma forma breve, de uma forma tranquila, de maneira que a gente pudesse utilizar essas informações para tomar algum tipo de decisão, né? Então, a gente pode utilizar uma série, uma infinidade de métodos. Existem vários métodos, tá? Agora, existem métodos como, por exemplo, o método de soma e produto, que eu vou apresentar no final só por curiosidade, um exemplo bem simples. Existe um método chamado método de Bhaskara, que é um método mais analítico, um método mais mecânico, né, mais operacional, ou seja, você tem que simplesmente fazer a substituição em cima de uma expressão que foi determinada por um matemático, por Bhaskara, né? De maneira que você consiga determinar as raízes. Você pode utilizar outros métodos. Você pode utilizar relações de Girardi, você pode utilizar, por exemplo, métodos de cálculo numérico, uma relação de Raphson-Newton. Tem uma série de técnicas de interpolação, tem uma série de maneiras da gente tentar determinar, né, o que a gente vai chamar de raízes. Alguns métodos são mais precisos, outros métodos são aproximados. Aí que entraria uma outra área, um outro ramo da matemática que não está coberto, né, nesse momento, que a gente trabalharia, por exemplo, com cálculo numérico, né? Mas vocês percebem que existem aproximações para tentar chegar em situações. Tem casos e tem expressões que não dá para se achar raízes. Ou seja, não existe um método conhecido. Então você vai ter que trabalhar, por exemplo, com tentativa e erro, né? Existem algumas situações, em alguns casos, né? Então a gente vai conseguir, de acordo com um método, uma abordagem ou outra, tentar encontrar uma possível solução. Nesses casos que a gente está lidando com uma função de segundo grau, o método ele é bem conhecido, é uma situação, é um cenário, é um contexto, uma maneira de abordar toda particular. Né? Então a gente vai ter condições plenas de conseguir determinar, dadas algumas condições. Né? Quando a gente quer determinar, utilizando, por exemplo, o método de Bhaskara, que eu vou apresentar para vocês, que ele é mais prático para vocês, é mais mecânico, né? A gente tem que primeiro, antes de a gente verificar se existem raízes ou quais são as raízes, a gente tem que determinar como eu vou ter condições de encontrar essas raízes. Ou seja, eu tenho que fazer um teste inicialmente, do que eu vou chamar de teste do discriminante, ou o cálculo do delta, como muitos já ouviram falar a vida inteira, né? Tá? Na realidade, o que significa isso? Quando a gente faz um teste para poder a gente verificar, né, a quantidade de raízes que vai ter disponível para você determinar, a gente vai ter condições de verificar se a gente vai ter nenhuma raiz, uma raiz ou duas raízes reais, por exemplo. Né? Então você vai perceber que vão ter situações, né, em que a gente vai poder encontrar nenhuma raiz e vai poder encontrar situações em que você tenha uma ou duas raízes, por exemplo. Né? Não tem como você encontrar mais, porque o gráfico, né, vai dizer para você que você só tem um cruzamento, né, no seu eixo X de no máximo 2 pontos. Tá bom? Então o que acontece? Inicialmente, antes da gente utilizar um método para tentar abordar, tentar determinar essas raízes, vamos fazer um teste para verificar se existem raízes reais. Caso ao fazer o teste a gente verifique que vai satisfazer algumas condições, a gente pode avançar e fazer o cálculo propriamente dito dessas raízes. Caso contrário, eu vou mostrar para vocês, vai acontecer uma situação em que vocês não têm condições de avançar por tabela, vocês não vão ter condições de calcular as raízes reais. Porque na hora que a gente fizer a substituição numa expressão, vocês vão perceber que vai recair num caso em particular que a gente vai chamar de números complexos, né? Ou seja, números que não estão cobertos pelo nosso campo real, né? Por exemplo, então a gente não teria condições de determinar para o nosso plano, né, tá, os valores que satisfariam a nossa condição de acordo com o nosso contexto. Vem comigo então, para que a gente venha a identificar ou fazer um teste para tentar, né, construir, tentar determinar as nossas raízes, esse teste que eu chamei de discriminante, ele é definido, ele é determinado, né, por um cálculo, uma expressão bem simples. Tá? Na hora que a gente pega, né, os nossos coeficientes de uma expressão geral, que é uma função de segundo grau geral, tá? Que no nosso caso é o a, x² mais bx mais c, os coeficientes são a, b e c. Quando você pega e faz um teste, que é o teste do discriminante, e nessa expressão, que a gente vai chamar de b² menos 4ac, quando você pega no lugar do b, você atribui a nossa
o nosso coeficiente, a nossa constante b, no lugar do nosso a e do nosso c, as constantes a e as constantes c, na hora que você faz a substituição de valores nessa expressão, você vai obter um resultado, naturalmente. Esse resultado pode ser nulo, pode ser positivo, pode ser negativo. É aí que vai entrar o teste do discriminante. Quando você faz o cálculo, né, e ao substituir os valores, você obteve um valor desse delta, vou chamar de delta o discriminante, né? Quando você obtém um valor que é um valor positivo, ou seja, maior do que zero, tá? Vai dizer pra gente, já vai determinar pra gente que é possível você determinar, ao utilizar o método de Bhaskara, por exemplo, é possível você determinar duas raízes reais. Então vai existir a possibilidade de você encontrar duas raízes distintas, por exemplo, tá? Até coloquei para vocês aqui, ó, duas raízes distintas. No caso de você fazer a substituição do b quadrado, né, do menos 4ac aqui, a hora que você subtrair vai obter um total, na hora que você fizer esse cálculo e você perceber que o seu delta, que é o valor do discriminante, ele é nulo, tá? Ou seja, tem um valor zero para a gente, ao fazer a substituição, vai dizer para a gente esse teste que a sua expressão que você quer encontrar as raízes vai obter somente uma única raiz real. Ou seja, somente um único caso. É a situação em particular em que você tem o que a gente chama de duas raízes coincidentes. Ou seja, é como se uma raiz estivesse sobre a outra. Então, para todos os fins, é uma única raiz. Tá? E você vai perceber que existe uma situação em particular, tá? Que é quando você faz o cálculo desse delta, o cálculo desse discriminante, e o valor se torna negativo. A hora que você faz o cálculo, o resultado que você obteve foi negativo. Ah, deu um valor negativo. Se deu um valor negativo, já é um indicativo de que você não vai conseguir encontrar raízes reais. Então, não tem raízes reais. Tá? Seria a situação, como eu apresentei no gráfico para vocês, em que você tem a sua curva que representa essa parábola, a gente dá o nome de parábola, né, para essa função de segundo grau, em que você percebe que não tem um cruzamento, por exemplo, no seu eixo x, tá? Ou seja, eu consigo representar, mas ela está superior, por exemplo, né, ou inferior, por exemplo, ao nosso eixo x. Quando a gente vai fazer essa nossa comprovação, utilizando esse delta, esse discriminante, então a gente vai ter basicamente situações, cenários em que podem acontecer e já são indicativos do que a gente pode fazer. Agora vem cá, vamos partir para uma segunda etapa. A partir do momento que você fez o teste e você percebeu que o seu delta, tá, ele obteve uma das três situações naturalmente, não existe uma quarta situação, porque ou pode ser positivo ou negativo ou nulo, né? Não tem uma quarta situação. A gente partiria para a etapa em que a gente utilizaria, por exemplo, como eu falei antes, um método de Bhaskara para fazer o cálculo. Então, o que você faz? O método de Bhaskara, ele vai prever que a gente utilize uma expressão, tá? De maneira que essa expressão é bipartida, para que a gente possa determinar até duas raízes reais, por exemplo. Então, quando você pega uma expressão que foi determinada por Bhaskara, que essa expressão ela foi traduzida, né, para nossa forma de interpretar, nossa forma de utilizar, né? Antigamente não se utilizava esse formato de escrita, né? Tá? E o que acontece? A gente consegue, ao utilizar os coeficientes que representam aquela expressão que foi dada, ou a gente conseguiu determinar ou construir, bastando substituir nessa expressão que foi apresentada por Bhaskara, tá? Nossa tradução aqui, né, literal aqui, que vai utilizar o conceito de Bhaskara. Então, o que acontece? Vocês percebem que aqui você tem menos b, que corresponde ao nosso valor que acompanha x, que é o bzinho, nossa constante b, tá? Aqui dentro você tem, dentro de uma raiz, aqui você tem b quadrado menos 4ac, ou seja, é o próprio cálculo do delta que a gente fez para o nosso teste, né? Então você vai pegar e você vai colocar dentro da sua raiz aqui o próprio delta, né? Então a gente já fez o teste para verificar a quantidade de raízes. Então aqui dentro você vai colocar a raiz desse resultado que você obteve. Tudo bem? Tá? Considerando que você tenha uma ou duas raízes. Tá? No caso em que você tem um delta negativo, na hora que você fizer a substituição dentro dessa raiz, você vai perceber que vai aparecer para a gente uma raiz de um número aqui negativo. Tá? Ou seja, não faria parte do nosso campo real. Não teria como a gente calcular no nosso plano dos reais. Tudo bem? Conjuntos reais. Tá? Agora vem cá, embaixo vocês percebem que você tem duas vezes a nossa constante A, que é a nossa constante que acompanha, o coeficiente que acompanha o x². Né? E olha que coisa interessante. Como vocês estão reparando aqui na expressão, você percebe claramente, deixa eu até apagar aqui, ó, vocês percebem claramente que aqui a gente vai ter
um mais ou menos aqui, ó. Esse mais ou menos é uma forma enxuta da gente escrever uma expressão, tá? Ao invés da gente reescrever duas vezes a mesma expressão. Ou seja, eu estou dizendo para você o seguinte, para que eu venha determinar as raízes dessa expressão, que pode ser uma ou duas, como eu falei para vocês, o caso do delta negativo já estaria fora, né? A gente poderia ter dois cenários, duas situações distintas. Uma parte que eu vou chamar de parte positiva ou uma parte que eu vou chamar de parte negativa. Ou seja, a maior das raízes e a menor das raízes, para todos os fins. Então, se a gente pegar e a gente escrever de uma forma enxuta, mais ou menos, é como se eu quisesse desmembrar essa expressão, né? De maneira que eu pegasse e considerasse somente a parte positiva para uma parte dos cálculos e considerasse somente a parte negativa para uma parte dos cálculos. Tá? De maneira que eu pudesse determinar, pudesse obter as duas raízes possíveis, vamos falar assim, tá? Isso de uma forma genérica, a gente vai ver casos particulares, tá? Então vem cá, se a gente quisesse determinar as duas raízes que essa expressão poderia ter, ou até duas raízes, né, que essa expressão poderia ter, uma expressão genérica, vocês percebem que ao considerar que a parte positiva, hora que você faz a substituição de valores, você vai obter um valor, né? Esse valor vai corresponder a uma das raízes. Hora que você pega a parte negativa da expressão, substitui os valores, né? E você obtém um resultado, esse resultado vai representar uma segunda raiz que essa expressão pode vir a ter. Tá bom? Então eu chamei aqui de x1 e x2 somente para facilitar, somente para diferenciar os pontos, diferenciar as raízes que essa expressão vem a ter. No caso de você ter, por exemplo, delta igual a zero, tá? Ou seja, na hora que você substitui aqui o seu delta por zero, aqui naturalmente daria zero e aqui daria zero. Ou seja, as raízes seriam coincidentes. Né? Então você encontraria uma única raiz, que é uma raiz dupla que a gente chama, né? Elas são coincidentes. Tá? Então, por isso que você vai obter um único valor, né? No caso de uma única raiz real. Tudo bem? Tá? Então é muito, muito tranquilo. Aqui, como eu tinha falado anteriormente, eu só fiz algumas representações para indicar alguns cenários, algumas situações. Você poderia ter, por exemplo, as parábolas viradas com a boquinha para baixo, ou com cavidade para baixo. Tá? Então é somente para ilustrar o cruzamento com o eixo X que a gente poderia vir a ter ou não. Tá? Independente se eu tenho uma concavidade para cima ou para baixo, como eu vou explicar na sequência. Tudo bem? Tá? Então a gente está construindo e tentando entender algumas ferramentas que vão ser úteis para a gente. Agora, imagine aquele exemplo em que a gente estava conversando, considerando aquela expressão, né, que foi dada pela indústria, em que falava sobre o líquido, né, o lucro líquido obtido, né, ao vender uma certa quantidade de produtos X, por exemplo, né? Então, se a gente conseguiu determinar aquela expressão, no caso particular, para a gente identificar as chamadas raízes, ou seja, qual a quantidade de produtos deveriam ser fabricados e vendidos de maneira que você obtivesse um lucro nulo, por exemplo, né? A gente poderia, ao olhar essa expressão, identificar claramente os valores de A, de B e de C, que são os coeficientes dessa expressão, né, as constantes que acompanham, né, a nossa função de segundo grau, de maneira que a gente, ao fazer um teste para verificar, né, a quantidade de raízes disponíveis, né, a quantidade de produtos que deveriam ser fabricados de maneira que pudesse anular, né, o seu lucro, né, a gente poderia identificar quais são a quantidade de maneira que, ao utilizar o método, a expressão de Bhaskara, a gente poderia verificar quais são esses valores. Né? Então, se a gente pegasse e fizesse inicialmente o teste do nosso delta, que é o discriminante, lembrando que o delta, como a gente conversou anteriormente, é dado por aquela expressão b ao quadrado menos 4ac, foi identificado esse discriminante para poder verificar a quantidade de raízes disponíveis, né, numa expressão. Se a gente pegar, então, no lugar do nosso b, nosso a e nosso c, e substituir as nossas constantes encontradas, determinadas, né, a gente teria aqui 50 ao quadrado como sendo b ao quadrado, né? No lugar do nosso a seria menos meio, e no lugar do nosso c seria aqui menos 600. Então, se a gente pegasse e substituísse, né, esses três valores, fizesse o cálculo, a gente obteria como resultado 1.300. Não importa nesse momento para a gente qual seria o valor obtido. O importante para a gente é que o resultado que a gente obteve é um valor positivo. Ou seja, se é um valor positivo, significa que a gente automaticamente vai ter duas raízes reais. Agora a gente vai partir para a etapa em que a gente vai fazer o cálculo para determinar quais são essas raízes. Né? De maneira que possa ter alguma serventia para uma tomada de decisões para a gente. Então, se a gente pegar e considerar o nosso método de Bhaskara para fazer a substituição,
A gente sabe que ao bater o olho na expressão, a gente tem aqui um menos b, mais ou menos, como eu falei para vocês no slide anterior, e dentro raiz desse nosso delta, que é o valor que a gente acabou de determinar aqui, ó, né? Embaixo dividido por 2a. Então, se a gente fizer a substituição direta, considerando que você tem duas partes distintas, ou seja, uma parte positiva e uma parte negativa, né? Ou seja, uma menor raiz e uma raiz maior, né? No nosso, né, eixo x, né, que você está considerando ali no plano cartesiano, você vai perceber que a gente vai encontrar dois valores diferentes, dois valores distintos, porque prevê-se pelo delta nesse caso que eu tenha um delta positivo. Né? Se é um delta positivo, duas raízes reais. Então, a hora que a gente faz a substituição, considerando a parte positiva e a parte negativa, para a parte positiva, a gente substitui então, no lugar do b, eu vou chamar de 50. Fica atento para o sinal, que eu tenho um sinal de menos antes do b. Fica atento para regrinhas de sinais, tá? Nesse caso, como o b é positivo, não tem problema, tá? Aqui você vai pegar somente a parte positiva e aqui dentro você vai colocar a raiz do valor que você obteve, que é o delta, que é 1.300 no nosso caso. Embaixo você vai dividir por duas vezes o valor de a. Quanto vale o nosso a? A, pelo que a gente encontrou anteriormente, o a vale menos meio, né? Então, na hora que você faz essa continha, em que você faz o cálculo de raiz de 1.300, subtrai com 50 e divide por menos 1 aqui, duas vezes menos meio dá menos 1, né? Você vai perceber que vai obter um resultado, e esse resultado vai ser aproximadamente 13,94. Essa vai ser o que a gente vai chamar de uma das raízes da expressão. Tá bom? Aproximadamente. Vamos fazer o mesmo processo para encontrar a sua segunda raiz. Ou seja, o mesmo formato, com a diferença que aqui no lugar do mais você vai chamar de menos. Não é isso? Aqui era positivo, aqui vai ficar negativo. Por isso que a gente divide em duas etapas, né? Na hora que você faz o cálculo, então, você vai obter raiz de 1.300, negativo, olha o menos antes da raiz, tá? Menos o 50, vai obter um total. Esse total você vai dividir por menos 1. Duas vezes menos meio dá menos 1. Na hora que você fizer a divisão, né, desses dois termos, você vai encontrar um valor aproximadamente 86,05. Ou seja, você percebe que a gente encontrou duas raízes distintas, chamei de x1 e x2, por exemplo. Tem autores que chamam de x', x2', né? Não importa, né? Eu prefiro utilizar essa notação com um índice, né, para evitar problemas com notação, né? Notação com linha, que pode ser utilizado para conceitos de funções derivadas. Aí é um outro tópico, é um outro conceito, né? Um outro ramo do cálculo diferencial. Mas vem cá, vocês vão perceber que na prática, ao se obter duas raízes distintas, né, se a gente viesse a identificar graficamente como ficaria o comportamento dessa expressão, você percebe que os valores em que a gente acabaria cruzando a nossa expressão, né, ele seria justamente esses dois resultados obtidos. Ou seja, 13,94 e 86,05 aproximadamente, né? Ou seja, nesses dois valores, tá? Se eu estivesse vendendo ou fabricando essa quantidade aproximada de produtos ali na indústria para ser vendidos, tá? Eu esperaria obter um lucro nulo aproximadamente. Tá? Então já são resultados que acabam auxiliando a gente em algum tipo de decisão, né? Puxa vida, qual é a quantidade que eu poderia, né, fabricar de maneira que eu zerasse, que eu empatasse, né, as minhas despesas com o meu retorno, que seria a minha receita, por exemplo, na empresa, né? Então são valores que poderiam ser utilizados para uma decisão, por exemplo. Tá bom? Tá? Então você percebe que são importantes a gente determinar essas quantidades de raízes, tá bom? Vem comigo então, vamos avançar mais um pouquinho, tá? Se a gente quiser agora tratar um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, de maneira que você possa extrair mais informações úteis para poder auxiliar, inclusive, né, para você conseguir obter, otimizar resultados, né, ao se trabalhar com comportamentos de expressões desse tipo, a gente pode estar lidando com um conceito que a gente vai chamar de vértice, por exemplo, né? É o que a gente chamou inicialmente, lá no primeiro módulo, né? Eu dei um nome geral do que a gente chamou de ponto extremo, por exemplo, né? Era um caso particular de vértice, né? Então você vai perceber que o vértice, na realidade, é quando você pega a sua expressão, sua função de segundo grau, e você tenta determinar qual é o maior ponto possível ou o menor ponto possível que essa expressão vai poder assumir de acordo com a forma como ela é apresentada. Isso vai dizer para a gente que dá para você determinar o chamado ponto de ótimo, ou seja, você vai conseguir identificar em quais situações, em quais condições que o seu problema está sendo apresentado, de maneira que você possa obter o melhor ou pior resultado possível
possível, de maneira que ao você estar lidando com esse extremo, né, você vai ter condições de tomar uma decisão efetiva. Ou seja, se você está lidando com um nível de produção, você vai tentar produzir o limite que é apresentado, é exposto por esse indicador, de maneira que você possa obter a maior receita possível, por exemplo, né? Ou então, se você tem um nível, né, de vendas que está muito abaixo, você tem que identificar qual a quantidade mínima de funcionários que você tem que contratar, de maneira que você tenha um prejuízo mínimo, sabe? Um custo mínimo de fabricação, produção, atendimento, né? Que você possa utilizar isso a seu favor. Então, você vai perceber que vai ter uma grande serventia quando a gente está lidando com o conceito de vértice. O ponto de vértice, assim como qualquer ponto, é um ponto. Ou seja, ele vai ser um par ordenado que vai apresentar duas coordenadas para a gente, né? Então aqui, só para poder ilustrar, eu chamei de ponto de vértice para a gente, que é um ponto em particular pela importância dele. E esse ponto, naturalmente, se estiver lidando no plano, ele vai ter duas coordenadas. E eu atribuí aqui, ó, tá? Duas coordenadinhas, x do vértice e y do vértice para a gente. Tá? Então você vai perceber que quando a gente chega e encontra as coordenadas que esse ponto vai ter, né, a gente automaticamente vai determinar qual é o maior ou o menor ponto que essa sua expressão vai poder oferecer, dadas as condições com que ela foi apresentada. Tá? Então, se você pegasse uma expressão geral como essa, a gente teria condições de determinar esse ponto normalmente. Tá bom? Tá? Olha como é simples para a gente trabalhar com esse conceito. Muito, muito, muito fácil. Extremamente simples, tá? Você vai perceber que quando a gente quer determinar o chamado ponto de vértice, tá? A gente consegue determinar, no caso de uma função de segundo grau, uma expressão de segundo grau, né? Isso aqui é um caso particular, né? Em que você trabalha com uma função derivada, né? Inclusive até por Newton você consegue fazer essa determinação. Mas você vai perceber que para você determinar essas coordenadas que representam o maior ou menor ponto que a sua expressão venha a ter, você vai ter que determinar como identificar esses valores. Então, para que você venha identificar esses valores, você vai poder considerar, né, o cálculo para o seu x do vértice e para o seu y do vértice. Ou seja, você vai perceber que para você encontrar a posição x em que vai ter no seu eixo x, né, em que você vai estar representando essa sua expressão, identificar qual é o ponto que vai me corresponder a um y, que é o maior ou menor dos y possíveis, né, que a minha expressão vem a oferecer, a gente vai poder simplesmente considerar essa nossa expressão aqui para identificar o nosso x do vértice. Ou seja, quando a gente tem, né, a expressão genérica, né, para a nossa função de segundo grau, que é o ax quadrado mais bx mais c. Quando a gente considera os nossos coeficientes ou constantes a, b ou c, a gente vai poder utilizar eles para poder identificar o próprio ponto de vértice. Né? Para você encontrar o seu x do vértice, então bastaria você simplesmente utilizar essa expressão geral, de maneira que, ao utilizar essa expressão geral, substituir no lugar do b o valor que acompanha x, que é o nosso constante b, e no lugar do nosso a, o valor que acompanha, né, o nosso x quadrado, você vai perceber que, na prática, a gente consegue determinar qual é a posição no eixo x que vai me indicar qual é o y correspondente que vai ser o maior ou menor possível que a expressão está gerando para a gente. Tá? Então, na hora que a gente faz esse cálculo, a gente encontra o x do vértice. Agora, para poder determinar qual é a coordenada y que essa sua expressão ela venha a oferecer, né, bastaria você utilizar uma outra expressão, que é derivada do próprio Newton, né, tá, em que seria dada por essa forma de escrever. Ou seja, deixa eu até apagar aqui para a gente, tá? Ou seja, vocês vão perceber que na prática, tá, a gente estaria lidando aqui, ó, uma expressão em que você vai ter um delta e aqui embaixo você vai ter um 4a. Né? Então, esse delta é o mesmo delta que você utilizou no discriminante para fazer o cálculo da determinação das raízes. Né? Então, se a gente já fez esse cálculo previamente, você já pode utilizar o mesmo valor automaticamente. Né? É uma forma enxuta da gente determinar essa posição, essa coordenada. Tá? Então, na hora que você faz o cálculo considerando o seu delta, basta substituir ele aqui e aqui embaixo, no lugar do seu a, o nosso coeficiente a que acompanha o x quadrado. Tendo a atenção de que para você trabalhar com as duas coordenadas para determinar o ponto de vértice, ou seja, o x do vértice e o y do vértice, tá? Você sempre considera um valor negativo aqui, tá vendo? Ó, o menos fora no caso do x do vértice e o menos fora aqui no caso do y do vértice. Tá bom? Tá? Porque na realidade você tem que negar um valor, né? No caso do delta ali, né? Um valor que poderia ser negativo, de maneira que você rebatesse esse ponto.
né? Então você vai perceber que dá para a gente determinar automaticamente ao considerar essas duas expressões. Só fica atento com essa questão do sinal, tá? Então fica atento porque você pode, ao substituir algum valor ali, né, você não fica atento ao sinal e você cometeu um erro, algum equívoco, né, com regrinhas de sinais, tá? Sempre considere esse menos, tá? Aqui nas duas coordenadas do seu ponto de vértice, tá? Outra coisa importantíssima, fundamental, a gente vai ver na prática isso, tá? Fundamental, um aspecto que a gente vai chamar de concavidade. O que significa concavidade? É a forma com que a sua parábola vai se apresentar, tá? Você vai perceber que na hora que você identificar a sua expressão dada, no caso, né, uma função de segundo grau, se você perceber que o valor que acompanha o seu x², que é o a, tá? Ele apresentar um valor positivo, então pode ser um valor positivo, A vale 1, vale 2, vale 10, vale 20, tá? Se ele for positivo, isso vai dizer pra gente que você vai ter uma concavidade positiva. O que significa concavidade positiva? Significa que na hora que você vai representar essa expressão graficamente, você vai perceber que ela vai ter um crescimento de baixo para cima. Ou seja, é como se eu tivesse falando que eu tenho uma expressão que, ao representar o comportamento dela, eu tivesse uma boquinha para cima, vamos falar assim, né? Então você vai perceber que eu tenho uma concavidade, né, positiva. Ou seja, eu estou direcionado para cima. É isso que eu estou dizendo, tá? Agora, quando eu percebo que ao fazer o cálculo, né, ou determinar, ou for apresentado para a gente uma expressão de segundo grau, e o valor de A for um valor negativo, isso vai dizer para a gente que eu tenho uma concavidade negativa. Ou seja, se eu tivesse um valor de A que é menos 1, menos 2, menos 5, menos 20, tá? E esse valor, como ele é negativo, ele vai identificar para a gente graficamente que a representação vai seguir esse formato inverso. Ou seja, eu teria uma boquinha para baixo, vamos falar assim, de maneira que eu estou direcionando o gráfico dessa expressão para baixo, propriamente dito. Tá? E outra coisa que é fundamental, por isso que é importante identificar a concavidade. Quando a gente identifica a tal da concavidade, isso já vai ser um indicador, mesmo que você não tenha calculado os pontos de vértice, por exemplo, mas já é um indicador de que você estaria buscando um ponto que poderia ser máximo ou mínimo. Quando você tem uma expressão que você representa graficamente e você percebe que o comportamento dela é de uma concavidade para cima, uma concavidade positiva, significa que o ponto que eu venho identificar como sendo ponto de vértice, naturalmente vai ser o menor ponto possível. Olha aqui, ó. Tá? Vai ser o menor ponto possível. Então, eu estaria descendo, pararia e começaria a subir, por exemplo. Né? Então, eu vou ter um ponto chamado de mínimo nesse caso. Então, se o meu A for positivo, é ponto de mínimo, automaticamente. No caso contrário, no caso inverso, né? Se você, ao reparar que o seu valor de A é um valor negativo, tá? Você vai perceber que o seu comportamento da curva, ou seja, a concavidade, ela vai ser uma concavidade negativa. Então ela vai ter uma boquinha para baixo, então ela vai estar direcionada para baixo. Por tabela, automaticamente você encontraria um ponto de máximo. Né? Ou seja, você percebe que você estaria subindo com os pontos, para e começa a descer. Esse aqui seria o maior ponto que eu poderia determinar para essa expressão. E para a gente determinar qualquer um dos dois casos, poderia ser tanto de cima quanto de baixo, né? Você vai perceber que a gente poderia encontrar esse ponto de vértice utilizando essa expressão geral aqui para a gente. Ou seja, as duas coordenadas para determinar esse ponto de vértice aqui para a gente. Tudo bem? Tá? Extremamente tranquilo, gente. É bem mecânico mesmo, tá? Então vem cá. Vamos ver a situação que ficaria naquele caso da indústria, só para ilustrar um caso geral, tá? Imagina que a gente tivesse, então, aquela situação em que a gente conseguiu determinar a nossa expressão, tá? Ao determinar a nossa expressão, a gente conseguiu verificar os coeficientes, né, que representam essa expressão geral. Vamos verificar se essa expressão se refere, né, a um ponto de máximo, ou a gente pode determinar, né, um ponto de máximo ou ponto de mínimo. Primeiro passo, na hora que a gente olha para o nosso valor de A, o valor de A que a gente tem é negativo. Se o valor de A é negativo, tá, significa que eu tenho uma concavidade negativa, ou seja, ela está direcionada para baixo. O gráfico que eu viria representar essa expressão estaria direcionado para baixo. Inclusive aqui, ó, como eu coloquei para vocês. Tá? Por tabela, como esse gráfico está direcionado para baixo, ele tem uma boquinha para baixo, significa que automaticamente eu tenho um ponto que eu vou chamar de ponto de máximo. Esse vértice aqui vai ser chamado de ponto de máximo. Ou seja, o maior valor que eu posso assumir, tá? Ao vender uma quantidade de produtos, encontrar um lucro correspondente. Eu posso encontrar um lucro máximo correspondente.
É isso que ele está dizendo. Tá? Então, como a gente faria para identificar quais são as coordenadas agora? Eu já sei que é um ponto de máximo, porque o meu A é negativo, mas quais são as coordenadas para determinar que valor é esse, que ponto é esse? É simples. Ao utilizar as coordenadas do vértice, como a gente conversou anteriormente, né? A gente teria que determinar o nosso x do vértice e o y do vértice. Para determinar o x do vértice, basta utilizar aquela expressão menos b sobre 2a, como eu falei para vocês. Então, no lugar do nosso b, a gente chamaria de 50, olha aqui, ó, 50, e no lugar do nosso a, chamaria de menos meio. Na hora que você faz a continha, ou seja, você vai dividir menos dividido por 2 vezes menos meio dá menos 1, menos 50 por menos 1 vai me dar 50, resultar em 50. Então você vai ter uma coordenada x que vai valer 50 para a gente, tá? Continuando o processo, para você encontrar agora qual é a correspondente, né, o correspondente y que satisfaz essa condição, ou seja, essa quantidade vai me oferecer uma quantidade de lucro, vai me ter um lucro correspondente, né? Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, 50, que é o nosso caso aqui, eu vou obter um lucro correspondente. Qual é esse lucro correspondente, né? Então, para que a gente venha determinar isso, na prática, basta a gente considerar aquela segunda etapa, que é a nossa segunda expressão, para calcular o y do vértice. Então, quando a gente pega o y do vértice, a gente tem um menos delta sobre 4a. Para calcular o nosso delta, bom, se a gente não calculou anteriormente, a gente poderia calcular agora, né? Então, considerando que a gente não calculou anteriormente, a gente já fez, né? Mas é só para ilustrar um cenário que você estaria iniciando agora, por exemplo, né? Você teria que calcular, né? Para a gente calcular o nosso delta, bastaria a gente lembrar que o nosso delta, que é o discriminante, que é o cálculo para fazer o teste das raízes, vale b quadrado menos 4ac para a gente. Se você pegar e você substituir no lugar do b, do a e do c os valores que foram determinados, então como a gente já fez, né? Você percebe que resulta para a gente em 1.300. Se você pegar agora no lugar do delta, chamar de 1.300 e no lugar do nosso a, chamar de menos meio, na hora que você fizer a continha, você vai obter menos 1.300 em cima, olha o menos que está fora, hein? Tá? Menos 1.300 em cima, dividido por menos 2. Então, menos 1.300 por menos 2 resulta em 650. O que ele está dizendo para a gente? Está dizendo que o ponto de vértice que você vai determinar, ou seja, o ponto que tem as coordenadas x do vértice, aqui ó, x do vértice, e aqui y do vértice, que você vai determinar, ele apresenta as coordenadas 50, 650. Entre outras palavras, nesse nosso caso da indústria, ele está dizendo para a gente o seguinte, olha, se você vender, tá, 50 produtos, tá, você vai obter um lucro máximo, que seria o máximo possível de acordo com as condições nossas, de R$650. Aqui, provavelmente, como é uma indústria, você está lidando com milhares de reais e tudo mais, né? Então, só coloquei em valores valores menores, somente para facilitar nossa visualização, nossa interpretação. Tudo bem? Viram como é simples o conceito, como a gente lida com vértice e com cavidade? É extremamente simples, muito, muito fácil, tá? Então, inclusive, vocês vão perceber que essas expressões elas são fixas. Então, tanto para um método para utilizar máscara, por exemplo, quanto para você trabalhar, por exemplo, com o cálculo de vértices, que são os pontos, né? E que a gente pode identificar o máximo, o mínimo que uma expressão pode vir a assumir. Então, é extremamente simples lidar com isso. Basta a gente ficar atento o quê? Com a substituição de forma adequada, né? Fica atento ao que vale meu A, ao que vale meu B, ao que vale meu C. Se a expressão que eu estou utilizando, ela apresenta um sinal negativo, ou não, em algum momento, em algum ponto, como no caso do Bhaskara, né? Que você tinha, por exemplo, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Olha o menos b. Ou aqui, por exemplo, no caso do vértice, né? Em que a gente tinha menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Olha o menos. Então, fica atento a esses detalhes, porque na hora que você fizer a substituição, dependendo dos valores de b, ou de a, ou de c que foram apresentados, pode ocorrer alguma regrinha de sinal que pode impactar no resultado ali, naturalmente. Tudo bem? Então é extremamente simples, basta um pouquinho de atenção e cuidado, tá? Vocês vão perceber que esse tipo de conceito vai te ajudar demais, demais, no sentido de você estar determinando, né, valores máximos ou mínimos para você trabalhar com uma expressão que siga aproximadamente esse comportamento. Tem outras expressões, tem outras, né, que a gente vai acabar se deparando mais para frente. Mas vocês já percebem que nesses casos, né, dá para a gente conseguir determinar máximos e mínimos, por exemplo, né? Em outras situações tem outras técnicas, outros métodos, por exemplo. Tá bom? Tá? Só para poder dar um desfecho, eu vou comentar para vocês
tá? Um pouquinho sobre uma outra forma, uma curiosidade, uma única página, uma curiosidade, uma forma alternativa com que você poderia, por exemplo, calcular raízes, né? Sem utilizar, por exemplo, o método de Bhaskara, né? Esse aqui é um caso particular, tá? O que a gente chama de método de soma e produto, é um caso particular do que a gente chama de regras de Girard ou relações de Girard, né? Um matemático que trabalhava com, ele conseguiu determinar algebricamente relações entre valores e suas raízes, de maneira que poderia relacionar com os coeficientes de uma expressão dada, de um grau genérico, né? Um polinômio de grau genérico, em particular o caso grau 2, né? Então, olha que curiosidade interessante, tá? O que vale pra gente, o que vai ser interessante pra gente é utilizar o método de Bhaskara. Mas eu estou apresentando por curiosidade uma alternativa. Não sei, às vezes o colega ele pode se identificar, né? Então, mas é um pouco mais trabalhoso quando não se tem a prática, né? E só vale para algumas situações, inclusive, né? Tem situações que você não consegue encontrar de jeito nenhum, né? Pelo menos assim, visualmente falando, né? Você tem que fazer muitas tentativas. Imagina uma situação que a gente chama de método um método de soma e produto, né? Que a gente acaba abordando em alguns casos, se vocês desejarem, por curiosidade. E imagina a seguinte situação. Se você tem uma expressão, por exemplo, geral, que é uma função de segundo grau geral com esse formato, tá? Você poderia, por exemplo, colocar em evidência, tá, a sua constante A, que é a constante que acompanha o x². É uma forma alternativa, tá, de escrever essa expressão, ou seja, tentando isolar uma constante, tá? Na realidade, ele vai tentar trabalhar de uma forma indireta com o chamado teorema fundamental da álgebra, que a gente vai conversar futuramente, né? Então, o que acontece? Imagina que a gente pega, por exemplo, e coloca em evidência o A, que é a constante que acompanha o x². Por tabela, né, os termos que a gente teria aqui, né, que acompanham o x e que não acompanham o x, né, que seria a constante, você vai perceber que eles vão ser alterados. Por que eles vão ser alterados? Porque aqui eu tinha B e aqui eu tinha C. Se eu coloquei o A, supondo que o A seja diferente do B e do C, tá? Aqui eu obteria outros valores correspondentes. Não é isso? Então, o que acontece? Ele considerou, e funcionou muito bem, ainda bem, né? Tá? Ele considerou que, por exemplo, esse valor que acompanharia o seu x, quando você coloca o seu A em evidência, e o valor que não acompanharia x algum aqui, quando colocar o A em evidência, ele considerou como sendo esses valores, como sendo a soma das raízes e o produto das raízes, que você viria a encontrar ou por tentativa e erro, né? Ou utilizando algum outro método. Então ele percebeu que daria para reescrever, né, a expressão desse formato dessa maneira diferente. Essa que foi a sacada, tá? Então, qual que é a grande macete? Qual que é a grande utilidade da gente trabalhar com esse formato? Porque em algumas situações você vai perceber que fica fácil você, ao somar dois valores e ao multiplicar dois valores, de maneira que você possa, ao substituir nessa maneira de escrever, você vai chamar esses valores de raízes. São as raízes da sua expressão automaticamente. Então, é uma forma inversa de você trabalhar. É um método, é uma forma, né, alternativas para quem tiver curiosidade. Então, se você pegar e considerar, por exemplo, o seu S, né, ele chamou de S, soma, tá? Muito criativo, né? A soma das duas raízes que ele viria a determinar, viria a identificar. Se ele somar as duas raízes, ele chamou de S, essa soma. E se ele pegasse essas mesmas duas raízes que ele conseguiu identificar, determinar, ou por tentativa e erro, ou algum outro método, se ele pegasse e multiplicasse, ele chamou esse resultado, esse produto, da letrinha P, P de produto. Né? Muito criativo de novo. Então, o que acontece? Você vai perceber que em algumas situações dá para você identificar quais são os valores desse P e desse S, de maneira que você venha substituir na expressão. Ao substituir na expressão, você encontrou quais são os valores das raízes. Né? Então, olha a situação, só para ilustrar. Imagina que apareceu para a gente se deparou com uma fórmula, uma função de segundo grau, que tenha esse formato. Apareceu para a gente, foi apresentado para a gente. Tá? Então, alguém determinou essa expressão. Como você encontraria as raízes sem utilizar um outro método, por exemplo? Né? Se você não quisesse utilizar o método de Bhaskara, por exemplo, ou né, alguma outra técnica. Como é que você poderia fazer? Primeiro passo, tá? A gente poderia reescrever essa expressão de uma outra forma. Ou seja, tá? A gente poderia escrever como sendo 1, aqui ó, quando não tenho nada multiplicando, é como se tivesse 1, né? 1 vezes x ao quadrado, o a vale 1 no nosso caso, né? E a gente teria como respaldo, teria ali como sobra, né? Tá? O nosso x², porque eu coloquei em evidência 1, né? E aqui eu teria menos sx mais p.
Tudo bem? É assim que ele determinou a expressão, tá? Então, como eu faria para encontrar esse S e esse P? Tá? De maneira que, ao substituir ali, eu voltaria na minha expressão original. E, por tabela, essa soma, esse produto, eu chamaria de os valores que eu obteria das raízes correspondentes. Né? Então, você vai perceber o seguinte, se você quiser fazer com que o seu S ele seja igual à sua expressão original e o seu P seja igual ao da expressão original, na prática você percebe que o seu S ele tem que valer para a gente 3. Por quê? Porque se eu colocasse 3 aqui, eu percebo que eu voltaria no menos 3x. Não é isso? E se eu pegasse no lugar do meu P, eu chamasse de 2, eu percebo que se eu substituísse o P por 2, eu voltaria no meu 2 que eu tenho na expressão original. Agora, como eu faria para identificar qual seria a soma de dois valores, de maneira que a soma desses dois valores me resultasse em 3 e o produto desses mesmos dois valores me resultasse em 2? Né? Bom, ficaria muito simples nesse caso, né? Tem situações que são complicadíssimas, né? Não daria para a gente resolver muito fácil. Por exemplo, aqui, se você quiser saber quais são dois valores, de maneira que ao somar os dois me resulta em 3, e ao multiplicar esses mesmos dois me resulta em 2, naturalmente a gente obteria, por exemplo, 1 e 2. Por exemplo, poderia inverter a ordem, não importaria aqui, né? É comutativo. Mas o que acontece? Você percebe que se você chamasse, por exemplo, uma das raízes, o x1, por exemplo, de 1, e chamasse o x2, por exemplo, de 2, ao somar os dois eu resulto em 3. E por tabela, se eu pegar e multiplicar esses mesmos dois valores que a gente sugeriu, né? Por exemplo, 1 e 2, ao multiplicar os dois, me resulta em 2. Ou seja, você percebe que ao identificar a soma de dois valores, e o produto desses mesmos dois valores, eu obtive 3 e 2, que coincidem com os valores que eu tinha na minha expressão original. Então, os valores que eu tenho que colocar no lugar do S e no lugar do P, naturalmente vão ser quanto? O S vale 3 e o P vale 2. Se eu fizer isso, eu consigo voltar na minha expressão geral. Entre outras palavras, você conseguiu encontrar qual o valor de x1 e qual o valor de x2. Tá? Bem diferente esse formato, bem diferente essa alternativa, esse caminho para você determinar raízes, né? Tá? Então, se utiliza em algumas situações particulares, ou quando você repara, né, que está muito simples, está muito claro para a gente, né? Por exemplo, valores bem fáceis de você manipular, como, por exemplo, no caso do 3 e 2. Né? A soma seria 1 mais 2 e o outro 1 vezes 2. Né? Agora, tem situações que se tornam complexas. Né? Agora, para todos os fins, só apresentei por curiosidade, mas para todos os fins, a gente acaba utilizando mesmo pela praticidade, ou até pela questão mais corriqueira, né? A gente acaba tornando um pouco mais automático, né? Tá? A gente acaba utilizando o método de Bhaskara, nossa, em 90 e tantos por cento dos casos, quando se trata, né? De uma função de segundo grau, por exemplo, inclusive envolvendo, né? Eu até apresentei para vocês, envolvendo situações, né, anteriores, né? Acho que no módulo 1, se não me falha a memória, lidando, né, com uma expressão, e alguns colegas até chegaram, né, a utilizar, né, esse método e tudo mais, né? Para a identificação de raízes e tudo mais, mesmo não tendo condições naquele momento, né? Alguns colegas acabaram se aventurando ali, tá? Mas vocês percebem que é muito simples, né, a gente tentar determinar as raízes por um método ou por outro, né? No caso de método de soma e produto, né, dá um pouco mais de trabalho, como eu falei. No caso do Bhaskara, por exemplo, é automático, né? Você faz um teste, encontra as raízes e aí você consegue determinar automaticamente. Tudo bem, gente, tá? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Eu tentei fazer um overview, né? Uma espécie de um panorama para representar, né, o comportamento dessa nossa conteúdo, né? Para auxiliar vocês um pouco mais, tá? É como uma forma de compensação ali para... Como a gente não vai ter live essa semana, né? Eu acho que é uma forma de tentar suprir, né? Eu acho que auxiliar um pouco mais vocês. Tá bom, gente? Aproveitem essa semana, deem uma conferida nesse nosso material, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, conta comigo para vocês precisarem, gente. Tá ok? Tá? Procurem acompanhar, procurem pegar as listas de exercícios também. Tentem, né, resolver, tentem realizar as operações necessárias, tá? E depois eu passo o gabarito para a gente conferir. Tudo bem, gente? Tá ok? Tá? Pessoal, bons estudos, conta comigo para o que der e vier. Aguardo vocês nas discussões se precisarem, tudo bem? Tá ok? Tchau, tchau, gente. Obrigado por tudo. Valeu!